Bom dia mais uma vez, um feliz sábado. Iremos ouvir agora uma mensagem musical com nossos irmãos Vitor. Feliz sábado. Sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lá, sem direção. Esqueceu que o seu lugar é ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas. Esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar.
Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é o teu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que bom que todos aqui escolheram estar no melhor lugar do mundo para ouvirmos juntos, né? Mais uma vez, mais um pouco, a palavra de Deus. Obrigada. E o tema de hoje, que nós vamos estudar um pouco, é sinais do fim. Sinais do fim é o tema da pregação desta manhã. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que todos fechassem os olhos junto comigo e juntos vamos fazer uma prece. Senhor amado, nós estamos aqui com as Sagradas Escrituras abertas. Por favor, nos ajuda a compreender tudo que iremos ler, tudo que iremos ouvir. Senhor, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor falando através de mim. Senhor, que a nossa mente esteja aberta, que nós entendamos com clareza todas as coisas, ó Pai. Tu conheces as nossas necessidades, sabe o que precisamos ouvir e o que precisamos colocar em prática. Então nos ajuda, ó Pai, a tudo que aprendermos colocar em prática para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sinais do fim é o tema da pregação dessa manhã. E para darmos início, eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Daniel 12, verso 4. Amém? Vamos esperar o irmão Mil se encontrar para então lermos. Amém, irmão? 12, verso 4. O verso diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Quando será o fim do mundo, né? Se vai acontecer, quando vai acontecer? O profeta Daniel predisse claramente
que ao final dos tempos o saber se multiplicaria. Em outras versões, diz que a ciência se multiplicaria. E nós já temos visto, não é? A ciência se multiplicando, o saber se multiplicando. Essa imagem não é muito atual, né? Porque os celulares hoje são muito mais modernos do que esse último aí. Mas o avanço tecnológico tem sido, assim, extraordinário. Antes, não é do meu tempo, os celulares que eram usados eram esses aí que vocês estão vendo. Mas hoje, né, está muito mais atualizado, muito mais avançado. Eu creio que esses aí nem existem mais. E não só vemos o avanço, né, no que diz respeito a celulares, computadores, mas também vemos avanços no que diz respeito a transportes. Na época da minha mãe, eu vou ser mais... Na época dos meus avós, dos meus bisavós, a minha mãe conta, né, que o transporte mais comum, né, por essa região era justamente o transporte a cavalo, né? Muitas vezes, quem tinha cavalo vinha à feira a cavalo e tudo mais. E geralmente carro era um artigo de luxo, né? Só quem tinha eram as pessoas que tinham dinheiro. Mas hoje nós vemos um avanço assim extraordinário. Hoje temos muitas pessoas têm transporte e os transportes foram aí sendo cada vez mais avançando assim no que diz respeito aos transportes. Hoje uma viagem que duraria dias, hoje nós fazemos aí em poucas horas, né? Através dos aviões. E a tecnologia aí tem se expandido. Ou seja, o que Daniel predisse realmente está acontecendo, né? Nós temos visto aí na nossa sociedade um avanço tremendo na tecnologia. Mas essa interpretação é mais exata. A interpretação mais exata desse verso é o que diz respeito aos conhecimentos que avançaria, não é? O saber no que diz respeito ao estudo das profecias. Mas as profecias de Daniel, Apocalipse, seriam estudadas nesses últimos tempos. Mas essa profecia de Daniel não é a única que fala sobre os fins dos tempos, né? Sobre os últimos dias, sobre os eventos finais. Eu gostaria que vocês abrissem agora a Bíblia em Mateus 24, do verso 6, e nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Amém? O verso 6 diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Qualquer um pode ver que todos esses sinais aí que estão aqui na profecia, eles estão se cumprindo, não é? No último século, nós passamos por 2 guerras mundiais. Há rumores de guerras. Recentemente, não é? Eu vi um jornal falando sobre rumores de guerra no que diz respeito à Ucrânia. E quem assiste jornal, quem acompanha os noticiários, vê a todo momento, não é? Guerras, fala sobre guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, não é? Causando muita destruição, incêndios também, terremotos. E lá em Lucas, capítulo 21, verso 11, ainda acrescenta as pandemias, né? As doenças ali. Esse daqui foi o caso da Bahia,
né, que aconteceu recentemente, né, os desastres naturais estão aumentando cada vez mais. Aí você pode me perguntar, mas Rafaela, sempre não houve desastres naturais, sempre não houve guerras, no tempo de Jesus já não havia guerras, só que assim, era em uma proporção menor, não eram casos isolados. Hoje nós vemos que os desastres naturais eles estão acontecendo assim em uma proporção muito maior. Nós vemos aí os sinais a cada dia se cumprindo de fato, diante dos nossos olhos. Vamos continuar aqui lendo o texto, no verso 8, que diz assim: porém, tudo isto é o princípio das dores, não é? Ainda não é o fim, é o princípio do fim. Nós vemos tsunamis, alagamentos. Esse foi um desastre natural que aconteceu recentemente, não é? Em Minas Gerais, Capitólio. Epidemias, não é? Desde 2020 aí nós temos enfrentado esse cenário pandêmico em nosso país e no mundo inteiro, não é? Onde muitas vezes nós ficamos sem poder vir aos templos, sem poder abraçar, e até hoje nós estamos aí tendo que enfrentar medidas, não é? Uso de máscara, as prevenções, por conta dessa pandemia e de outros vírus também que têm aí afetado, outros surtos que têm aí afetado a população. Mas como João predisse, não é? Haverá um tempo em que Deus, não é? Haverá um tempo, deixa eu ver aqui porque ela não está dando para ler. Chegará uma hora de seres humanos, está chegando a hora de seres humanos que destroem a natureza, ou melhor, está chegando a hora de seres humanos destruidores da natureza serem... Está chegando a hora... Deixa eu ler aqui na Bíblia, né, que está lá em Apocalipse 11, verso 8. Verso 18, melhor dizendo. Chegará um momento em que os seres humanos, né, que destroem aí a terra, serem destruídos, né? Infelizmente, muitas dessas catástrofes são ocasionadas pelo próprio ser humano, né? São consequências de coisas que os seres humanos mesmos fazem. E esses não são os únicos sinais do fim. Lá em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 16, fala mais a respeito do que vai acontecer nos últimos dias. Eu vou ler aqui. Saber, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Deixa eu ler aqui. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. E se nós olharmos para a nossa sociedade, é o que nós vemos. Pessoas egoístas, que amam muito dinheiro, arrogantes, muitos filhos desobedientes aos pais. Nós vemos aí nos noticiários filhos que matam seus pais por causa de herança, ingratidão, desamor, não é? Pessoas desafeiçoadas, caluniadores, sem domínio de si e cruéis, né? Inimigos do bem. Infelizmente, nós vemos muito. Se nós analisarmos na sociedade, é o que mais nós vemos, né? Pessoas que não têm amor pelo próximo, que não dói porque o outro está com dor, não é? Que não se comove com a dor do outro. E em Lucas, ou melhor, Mateus 24, vou continuar aqui. Porém, tudo isso não é o fim, não é como está lá em Mateus 24, verso 8.
Tudo isto é o princípio das dores. Continuando aqui em Mateus 24, do verso 8 ao verso 14, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós vemos o amor na sociedade esfriando, não é? Muitas vezes, por exemplo, né, eu vou contar um caso que eu presenciei ontem. Ontem, não é, eu estava vindo de casa no carro durante a tarde. E o carro parou, né, no trevo ali de Maceió e deu carona a um moço. E ele provavelmente estava sem dinheiro, né? Ele pediu carona. Geralmente, as pessoas para quem os motoristas param, geralmente são pessoas que têm dinheiro, aí pagam ao motorista quando o motorista chega aqui. E ele pediu logo carona, ele foi bem direto. Então, eu deduzi que ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Quando ele chegou aqui, ele conversando com o motorista, né, ele falou que ia vir para a cidade, porque daqui seria mais fácil para ele pegar um carro para Caruaru. E tudo bem, né? Se ele vai pegar um carro para Caruaru, ele deve ter dinheiro para pagar a passagem. E eu fiquei observando, né? Eu tinha pedido ao motorista que me levar junto com a minha irmã até a casa do irmão Fernando, né? Porque é distante para irmos a pé. E o motorista disse que ia levar. E eu fiquei analisando, ele conversando lá com o motorista, que o carro que ia levar para Caruaru estava próximo. E eu fiquei observando, né, ele com o dinheiro na mão, falando lá com o motorista, só que eu não estava escutando nada, eu não estava entendendo. E o carro foi embora e ele ficou ali. E eu fiquei, nossa, ele não ia para Caruaru, então por que ele não entrou no carro? Aí depois o motorista viu ele, né, ele vinha nos trazer até aqui. E ele perguntou, por que ele não levou você? Aí ele falou assim, porque eu só tinha R$13 e a passagem era 20. Nossa, naquele momento, eu fiquei assim com uma dor tremenda. Eu fiquei até pensando a tarde toda. Eu disse assim, irmã Cida, eu cheguei lá, conversei com ela. Eu disse, se eu soubesse, eu tinha pagado a passagem dele, ele tinha ido embora. Aí o motorista do carro pegou e deu um dinheiro lá para ele conseguir um carro e ir para Caruaru. Só que assim, eu fiquei tão triste, né, com o desamor. Muitas vezes nós nos comovemos com a dor do outro, mas infelizmente não são todos. Infelizmente no mundo o amor está se esfriando. Mas ainda bem que a Bíblia deixa bem claro, de quase todos. Ou seja, não é o amor de todos. Então que o nosso amor não venha a esfriar, não é? E a Bíblia também deixa bem claro aqui no verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que nós sejamos esses que perseveram até o fim. Esses que não desistem. Que mesmo que caia, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? É nítido. Muitas vezes eu falo em casa, pai, Jesus está voltando. Eu falo para o meu irmão e falo para outras pessoas também. Se preparem, Jesus está voltando. E muitas vezes as pessoas dizem assim, desde quando eu era criança, eu ouço falar que Jesus está voltando, e cadê esse Jesus que não aparece? Mas se você comparar os noticiários de 2001, de outros anos aí, bem posteriores, você vai ver que o aumento da violência, o aumento do desamor, das tragédias naturais, das catástrofes naturais, né, só tem aumentado a cada dia. Então, Jesus está às portas, ele está muito próximo. Eu gosto de pensar assim, Jesus está tão perto que eu já consigo ouvir os passos de Jesus vindo para nos buscar. Então, que nós não sejamos essas pessoas que não vão perseverar até o fim, que vão deixar... não vão ter amor, que nós tenhamos amor e compaixão pelos nossos irmãos, né? Ali em cima, quando nós estávamos debatendo sobre o estudo, né, em classes, nós estávamos falando justamente sobre essa questão de generosidade, né? De como a igreja primitiva, eles
eles eram generosos, estavam ali sempre compartilhando, em união, e que nós também sejamos essas pessoas. Sejamos assim como aquela igreja primitiva, unidos, que clamemos pelo derramamento do Espírito Santo, que perseveremos, que perseveremos até o fim, não é? Para recebermos a coroa da vida. E o que falta para que Jesus volte, né? Nós estamos vendo aí os sinais, sabemos que não tem uma data marcada para a volta de Jesus, não é? Mas tem os sinais, não é? Eu não sei o dia e a hora em que Jesus virá, mas os sinais aí estão claros, então eu tenho que me preparar, vigiar e orar, né? Para não ser pega de surpresa, mas sim pronta para ir morar com Cristo quando Ele voltar. E no verso 14 diz exatamente o que falta para Jesus voltar. O que falta é o evangelho ser pregado, não é? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o que falta para Jesus voltar é o evangelho ser pregado em todo o mundo. E essa missão foi dada a nós. Então nós devemos pregar o evangelho a todo mundo. Ide, não é? Nós temos que cumprir o ide do Senhor. O que falta para Jesus voltar, não é? Exatamente o evangelho ser pregado em todas as nações. Então, depois que o evangelho ser pregado em todas as nações, então o decreto será assinado, se cumprirá ali Apocalipse 13, depois do derramamento das 7 últimas pragas, e então Jesus voltará. E eu creio que, assim como eu, você também está ansioso, porque se nós olharmos para o mundo, muitas vezes eu falo, nossa, como eu quero que Jesus volte logo, como eu já não suporto mais esse mundo, tantas doenças, tantas pessoas que nós amamos, né, sofrendo por causa de enfermidades que são consequências do pecado, né? Consequências ali de vivermos em um mundo de pecado. E eu creio que, assim como eu, você quer que Jesus volte logo. Então, o que nós podemos fazer? Nós devemos cumprir o ide do Senhor, pregando, né, o evangelho, a mensagem a todos os povos, nações, línguas, a todas as nações. A começar no nosso lar, a começar na nossa rua, na nossa cidade, e então sair para os confins da terra, né, e clamar pelo poder do Espírito Santo, né? E receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, que nós sejamos essas pessoas que vai e pregue, para que o nosso Deus volte logo. E graças a Deus, né, hoje, com o avanço da tecnologia, as formas de pregação têm aumentado. Hoje, muitas pessoas são alcançadas através da TV Novo Tempo, através das rádios. Hoje nós temos a oportunidade também de alcançar pessoas através de vídeos como esse que está sendo gravado, né, para o YouTube. Temos o WhatsApp. Então, assim, vamos investir. Se o que falta é a pregação do Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Vamos apressar a volta de Cristo, não é? Para que em breve nós estejamos na nossa verdadeira pátria, no nosso verdadeiro lar, que não é aqui, mas sim com Cristo. E aí a imagem da nossa grande esperança, não é? Da volta de Jesus, da volta do nosso Rei, do nosso Pai, daquele que entregou a vida para nos salvar. E que nós anunciemos, porque assim, nós temos essas verdades, nós temos essa mensagem, mas tem tantas outras pessoas que estão procurando em tantos outros lugares, na internet ou em outros lugares aí que não tem a verdade para oferecer, e nós temos. Então por que não compartilhar? Às vezes tem alguém que está ao nosso lado e está sedento de esperança, sedento da palavra de Deus, e nós temos essa mensagem, nós temos essa verdade, e muitas vezes nós nos calamos, não anunciamos. Então vamos anunciar, para em breve nós vermos o nosso Rei nas nuvens do céu, né, com poder e grande glória, e que nós olhemos com esperança e alegria, né, que nós estejamos entre os remidos do Senhor.
Agora nós iremos ouvir um louvor que o irmão Fernando vai cantar. Peço que vocês meditem na letra da canção. Posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus te ama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Cante junto comigo. Jesus virá em glória. Quero ouvir a voz para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no mar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. O que é que vocês respondem? Vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai fazendo isso, Rafael, ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chama, vamos para lá. Jesus virá em glória.
chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. Primeiro chamado. Segundo, e ao Jesus chama. O terceiro chamado, e ao Jesus chama. Meu Jesus virá em glória, os seus filhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama. Se junto no final, todos vamos para o lar. Vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém? Amém. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Com esse pensamento vamos orar. Querido Deus e amado Pai, hoje nós vimos a respeito dos sinais do tempo do fim, ó Pai. Dos sinais da volta de Jesus. Por favor, Senhor, nós vemos claramente, diariamente, esses sinais se cumprindo à nossa frente, ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, a não ficarmos desapercebidos, mas a nos preparar, a nos firmar cada vez mais nos Teus caminhos, para que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, nós nos alegremos, ó Pai, porque aquele dia será grandioso, e que seja grandioso, ó Pai, para nós também, para que nós subamos ao Teu encontro, para morar durante toda a eternidade ao Teu lado. Perdoa os nossos pecados, nos leve em segurança para casa, seja com aqueles que não vieram, Pai, porque estão enfermos, seja com todos, ó Pai, aqueles que não vieram por motivos que só o Senhor sabe, mas derrama uma bênção sem medidas sobre cada lar, sobre cada família aqui representada, sobre todos os homens da terra. Por favor, Deus, nos salva hoje, nos salva sempre. Nos usa como instrumentos para pregar a Tua mensagem, a mensagem de fé e salvação. Assim como um dia fomos alcançados, que através de nós, Pai, essa mensagem chegue a outras pessoas. Que nós sejamos pessoas abençoando outras pessoas, compartilhando as bênçãos, sendo generosos e cheios do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.